Fala pessoal, aqui quem fala é o Luiz. Hoje eu estou aqui para mostrar o primeiro vídeo, então fazer o primeiro vídeo da minha impressora 3D que eu vou montar, tá? O que eu estou montando. Hoje é dia 2 de janeiro, então esse projeto eu defini para finalizar ele em 2019. Uma data que eu não coloquei, desculpa, eu não coloquei data para finalização, ou seja, em 2019. Porém, como as peças mecânicas já chegaram, então eu estou montando, né, elas conforme eu consigo tempo, tá? Explicar como que vai funcionar. Como eu não tinha o valor à vista, normalmente uma impressora custa aqui no Brasil a partir de R$ 2.000 ou mais, 2.500, 3.000, tem até de 5, 10 mil, tá? E mesmo na China, se for importar uma, ela sai inicial R$ 1.000 e possível taxação de R$ 500 ou mais. Então teria que desembolsar em torno de 1.500 à vista, tá? Como eu não tinha esse valor e ainda não tenho, optei então por comprar kits de peças da China, enfim, importar eles separados, tá? Para a taxação não ser tão grande, né? Então não ser absurda, né? Porque a gente sabe que no Brasil é tudo fora dos padrões, tá? Mas enfim. Então assim, eu não fiz um vídeo para mostrar as peças, as partes mecânicas soltas em cima da mesa, os conjuntinhos, porque eu não comprei tudo numa vez só e não chegou tudo de uma vez só. Então assim, conforme vinham as peças, eu comecei a montar, tá? Então assim, tem aqui aqui na minha mão a caixinha com algumas peças, tá? Que eu organizei aqui. Chegou os rolamentos da China aqui, esses lineares, 12 lineares aqui. Esses chegou os acoplador dos eixos, acoplador de motor também, tá? Chegou dois, mas eu tinha um ainda. Também veio o suporte linear das barras, né? Porém, eu imprimi, então aqui não quer sair porque tá meio apertado. Deixa eu pegar uma pinça aqui facilitar a remoção aqui. Ajeitei bem certinho aqui para caber as quatro. Essa peça aqui veio no kit também, porém eu não vou usar esses quatro aqui, tá? Isso aqui é para parafuso M5, porém a minha impressora vai usar parafusos praticamente todos M3, tá? Como são perfis de alumínio 15 por 15, eu preciso usar porcas M3 para fazer a fixação no perfil, tá? Então eu tive que refazer essas peças. Isso aqui vou usar, então, se um dia fizer uma impressora com perfil 20 por 20, eu consigo usar esses aqui, tá? Esses aqui, então, eu fiz uma cópia na impressora 3D, eu desenhei isso aqui, imprimi em outra impressora 3D, só que também eu tinha feito com furo para parafuso M5, tá? Então fica aqui de estoque para um dia eu precisar, já tem. Junto com o kit da China, então, que veio essas peças aqui, veio 2 metros de correia GT2, tá? Deixa eu ver mais o que veio. Essa polia aqui veio duas polias, uma já está na impressora aqui, que eu vou mostrar em seguida. Esses 4 rolamentos aqui, que são para segurar o fuso do eixo Z, os fusos, né? São 4, porém eu tenho esses aqui que eu comprei, 2 num kit da China e 2 eu comprei no Brasil, tá? Porque o preço era o mesmo, então compensava comprar aqui. Então esses aqui são 2 da China e 2 que eu comprei do Brasil. Enfim, os 2 vieram da China, mas 2 só fui eu que importei e 2 foi outro cara. Esse rolamento é pro extruder, porém o kit que eu comprei da China está vindo, que é a parte eletrônica, a parte da mesa aquecida, do display, da ramps, do Arduino, já vem com extruder e vem com 4 motores para
fazer a movimentação do eixo X, Y e os dois motores do Z, tá? E vem mais um motor pro extrusor, tá? Então esse rolamento serviria para colocar no extruder, só que não precisa porque já vem um kit MK8 montado. Então não tem necessidade. Esse aqui, se um dia precisar repor ele, se for quebrar ou algo assim, já tem um de estoque. Esse aqui veio com outro kit que eu tinha comprado, então eu tirei o rolamento linear. Não vou usar isso aqui, porque usando isso aqui eu acabo tendo uma limitação de projeto, tá? Então eu teria que me basear totalmente em cima dessa furação, em cima dessas medidas. Isso acabaria deixando, digamos assim, tu não tendo flexibilidade para trabalhar. Tu teria que fazer exatamente conforme essa peça. Então eu optei em tirar o rolamento, tanto que os anéis elásticos estão aqui. Eu removi dessa peça aqui, os dois rolamentos, dois são desse conjunto aqui, tá? Então assim eu resolvi, conforme pesquisa na internet, eu fiquei pesquisando já faz praticamente um ano que eu fiquei estudando, olhando como eram os modelos de impressoras 3D existentes no mercado e optei por usar só o rolamento e não o conjunto inteiro, tá? Isso traz uma vantagem em ter mais flexibilidade, digamos assim, de fazer conforme o seu cérebro decidir, tá? Porquinhas M3, que no meu projeto são o carro-chefe, né? Que é tudo para fixado com M3. Porcas M8, que eu optei por reduzir custo, tá? Então eu vou usar barras rosqueadas M8, tá? Que tem um custo menor do que usar o fuso em si, que seria esse aqui. Eu tenho um fuso também, porém esse fuso aqui ele tem um passo muito grande, tá? Isso, obviamente, isso seria resolvido depois no firmware, né? Que o próprio firmware da impressora ajustaria isso. Porém essa peça eu olhando assim, estudando, analisando ela é muito frágil e tem muita folga, tá? Então eu resolvi tirar ela também, tá? E além do mais eu teria que usar um carinha desses aqui que veio o kitzinho também, tá? Porém não, eu teria essa limitação também em trabalhar com isso aqui, tá? Eu teria que trabalhar em cima desse bloco, dessa espessura. Eu perderia parte da altura da mesa aqui, porque eu teria que adicionar isso aqui depois no eixo Z, enfim. Então assim, eu resolvi eliminar essas duas peças e deixar elas só de estudo aqui, tá? Então isso aqui é eliminado. Esse fuso que trabalharia em cima daquela peça eu eliminei e vou usar duas barras rosqueadas M8, tá? O passo é menor, então muito provável que a precisão seja maior também, pelo que eu estudei, tá? O motor do eixo Z vai ter que trabalhar mais, ele vai ter que dar mais voltas para conseguir dar a distância necessária, porém o eixo Z ele trabalha pouco, ele só trabalha a cada camada, então não tem tanta preocupação. Se fosse usar esse fuso para colocar no eixo X e no Y, que é os que mais trabalham, aí sim teria um consumo maior de energia, aquecimento maior dos motores, porque eu teria que trabalhar mais para chegar na posição, uma velocidade menor da impressora, porque ela demoraria mais para chegar na posição pretendida, tá? Então, conforme eu estudo, para o eixo Z pode ser usado, mas para os outros eixos não, tá? E muitos optam em usar correia no eixo X e no eixo Y, porque eles não necessitam de tanto torque, tá? Tanta força. Então assim, é mais fácil de implementar com correia, tá? Não com fuso. Com fuso dá mais barulho, enfim, e tem que ter uma estrutura mais precisa, porque o fuso ou qualquer coisinha que ele tiver um pouquinho deslocado já não funciona direito. Então acaba dando dor de cabeça. Enfim, seguindo. Os parafusinhos que eu comprei na Fusopar, né? Uma fornecedora aqui da região, bem conhecida.
Então os parafusinhos de aço inox, que são mais caros, mas com pouca quantidade, eu acabei resolvendo adquirir esses aqui para não oxidar. Esses aqui, eles oxidam com o tempo, mas assim, como esses parafusos vão ser usados em praticamente toda a impressora, o custo dele por ser um M3 por 10, por ser um M3, tá? Ele acaba encarecendo demais. Então assim, para um aço inox e para isso aqui eu consigo comprar praticamente 50 peças desse material aqui para 10 peças em aço inox. Então resolvi comprar essa com banho de óleo só, tá? Aqui tem mais uns parafusinhos, enfim, esses aqui são os parafusos aleatórios aqui só para medidas, enfim. Aqui tem o 5x20 que foi usado também na impressora. Esses aqui não vão ser usados. E era isso. Aqui tem umas peças que eu detesto, né? Que acabaram envergando aqui, ficando tortas, né? Por causa da questão de aquecimento da mesa. Ou quer dizer, questão de aquecimento do ambiente, tá? Eu imprimi essa peça aqui, porém na hora que eu estava imprimindo, alguém foi lá e ligou o ar-condicionado da sala, onde a impressora estava. Então acabou esfriando demais a mesa e ela descolou da mesa. Então foi uma peça que virou descarte, tá? Isso aqui é ABS, então para quem conhece, ABS tem esse problema. Esse aqui é PLA, porém a medida aqui estava muito pequena, tá? Então depois isso aqui foi a primeira peça que eu imprimi para ter teste, né? Porém, como a medida estava menor, então eu acabei tendo que refazer e aumentando esse tamanho aqui, tá? Ou seja, tudo que a gente faz por conta própria, a gente tem que ir testando e refazendo se for o caso. Essa aqui também é uma peça que tive que aumentar a distância aqui, porque na hora que eu fui colocar, eu observei que a peça tinha que ser mais para baixo, o furo tinha que ser um pouco mais para baixo, então eu tive que aumentar a peça, tá? E é isso. O restante da correia, que eu já coloquei no eixo X ali, tá? Já vou mostrar em seguida ali. Então isso aqui é pro eixo Y depois que vai ser usado, tá? O chinês me acabou mandando 20 centímetros a menos, ou seja, isso dá uma diferença enorme, tá? 20 centímetros faltando na correia, isso é drástico, tá? Isso acaba tendo... digamos assim, isso me forçou a ter que achar uma solução para isso, para não precisar comprar mais uma correia. Essa caixa tem 25 centímetros, 26 centímetros, aqui tem uma régua, não sei se dá para ver, aqui 20, 22, 24, 26, ou seja, praticamente esse comprimento aqui, que o chinês me mandou a menos, tá? Mas assim, isso eu já tirei 20 centímetros praticamente da mesa do eixo X, tá? Então assim, eu vou compensando onde eu consigo para poder usar essa correia aí, tá? Aqui já consegui eliminar praticamente 20 centímetros aqui da mesa, tá? Então tem alguns centímetros só mais, 1 centímetro, 2 centímetros que eu vou ter que compensar na mesa do Y depois aqui em cima, tá? Eu montei numa mesa aqui antiga que eu tinha aqui. Deixa eu ver se consigo mostrar de longe ela aqui. É isso aqui, é uma mesa 50 por 50 por 50, é um quadrado, tá? Perfil de alumínio da Forset. Eu adquiri deles porque eu já havia comprado lá para a empresa, para fazer um projeto para eles lá. E o legal da Forset é o seguinte, você manda as medidas para eles e eles cortam. A medida ela pode variar um pouco, tá? Mas assim, essa medida aqui que eu mandei para eles, eles mandaram praticamente preciso, tá? Eu não precisei mexer, eu simplesmente montei o quadrado aqui e ficou dentro da medida que eu esperava, tá? Que eu tinha mandado para eles. Então assim, mas pode ter variaçõezinhas mínimas, mas isso aí é só detalhes, tá?
Todas essas peças que são pretas aqui, na cor preta, tá? Isso foi impresso nessa impressora, eu esqueci de mostrar para vocês. Essa é uma impressora da Cleaver, tá? Que é a empresa onde eu trabalho adquiriu. E eles me cederam ela, me emprestaram ela para eu conseguir fazer minhas peças. Ou seja, eu estou usando essa impressora para fazer a minha impressora, tá? Comprei aquelas partes mecânicas da China, os kitzinhos, né? Enfim, os rolamentos lineares, as barras aqui foi as barras as barras aqui de linear aqui eu comprei duas da China e o restante eu comprei no Brasil barras de aço prata, tá? Vou fazer um teste, se não ficar bom eu compro mais 2 kits desses eixos lineares aqui, tá? Retificados, tá? Aquelas barras de aço prata não são retificadas, eu só vou passar um bombril para tirar a sujeira, né, oxidaçãozinha, e vou passar um óleo, tá, para proteger contra a oxidação. Vou fazer um teste. Saiu mais barato que essas barras aqui de aço retificado, essas barras retificadas. Essas barras aqui praticamente custam que R$30, R$40 uma, ou às vezes o par, não me lembro agora o preço exato, tá? Mas eu consegui 4 barras por R$30 de aço prata, então saiu bem, um preço bem inferior a essas aqui, tá? Mas como eu vou fazer um teste inicial, então aquelas vão me atender bem. Então aqui está o suporte linear do eixo linear aqui, tá? Feito em ABS também, com parafusos M3, tá? Aqui então tem, até não foi o parafuso certo aqui, não sei se dá para focar bem aqui, fica um pouquinho para fora aqui, mas isso não afeta em nada, eu deixei assim, depois eu troco esse parafuso, tá? Não vem ao caso. Aqui é o suporte do motor do X, tá? Imprimi também, desenhei ele aqui já está a polia, tá? A segunda polia que eu falei que eu ia mostrar, que veio da China também, polia GT2. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui o parafuso. Aqui embaixo aqui é um suportezinho para o motor de apoio aqui, tá? É um motorzinho NEMA 17, tá? Estão vindo mais 4, ou seja, 2 pro Z, um pro X e um pro Y. E no extruder também já tem um montado, tá? Então esse motor aqui que veio no kit anterior, que tinha vindo com essas duas barras aqui, esse motor, o fuso, aquele bloco de alumínio com a partezinha que vai no fuso, veio tudo num kit só. E aqueles outros do rolamento linear lá que eu desmontei. Então esse motor aqui vai ficar de reserva, se caso der problema ou coisa assim. Eu montei ele aqui, vou usar ele enquanto está chegando. Ele chegou no Brasil, tá? Mas não chegou até minhas mãos ainda. Creio que até final de janeiro ali eles chegue, se a Receita Federal liberar ele, tá? Se os Correios resolverem trabalhar, né? Porque agora provavelmente eles só vão trabalhar depois do Carnaval, porque o Brasil só funciona depois do Carnaval, enfim. Então aqui está o suporte dos rolamentos. Aqui dentro tem os rolamentos lineares, aqui tem 4, né? Tem 2 de cada lado. Aqui, não sei se dá pra ver aqui, não vai dar pra ver aqui, que foi para firmar. Usei, além de botar o rolamento, usei para também fixar nos perfil que foi feito a mesa, tá? Aqui em cima dessa mesa aqui vai ser dessa parte aqui, vai ser parafusado uma chapa metálica, onde vai ser feito os furos, que vai ser apoiada a parte da mesa aquecida, tá? Que seria essa parte aqui. Vou remover dessa impressora para vocês terem uma ideia, tá? Ou seja, essa chapa aqui, uma chapa praticamente igual a essa aqui, vou adquirir ainda, não comprei ela. Vou parafusar em cima lá, e depois em cima dessa chapa vai ser posta a PCB de aquecimento, tá? A placa de aquecimento, tá? Que vai vir junto com o kit que está vindo da China, tá? Também vou colocar parafusos com molas, tá? Para fazer o ajuste da altura da mesa, né? Calibragem da mesa depois, tá?
é isso aí. Então esse aqui eu não fiz que nem isso aqui, porque eles usaram essa topologia, mas isso aqui adiciona uma certa instabilidade à mesa, tá? Então não vou falar mal da impressora, enfim, mas objetivo mais por eu montar a minha do zero, projeto meu, tá? Eu estou tentando remover alguns problemas que várias impressoras têm, tá? Por exemplo, a mesa X, Y e Z, no caso os eixos, tá? Algumas marcas têm problema no eixo X, outras têm folga no eixo Z, outras têm no Y. Existe a impressora Delta, que tem suas vantagens, suas desvantagens, tá? Então assim, eu fiquei um ano inteiro pesquisando, olhando modelos, olhando reclamações, elogios, enfim. Eu estudei todos os modelos que tem, tá? Todo dia tem um modelo novo que surge no mercado, tá? Mas assim, eu tentei dentro da minha usabilidade, o que eu vou usar, tá? Qual o objetivo, onde eu vou usar a impressora. Estou tentando fazer ela exatamente, digamos assim, tentar fazer uma com 0 erros, mas assim, o humano não é perfeito, uma hora dessas erra, mas enfim, vou tentar resolver os problemas que existem em outras marcas de impressora, tá? Eu estou tentando resolver isso na minha, para ela não ter. Pode ter outros problemas que eu vou ter que corrigir após eu terminar a impressora, tá? Mas isso, como a impressora é prioritária minha, então eu acabo tendo essa flexibilidade de poder mexer, alterar, fazer o que eu quiser com ela, tá? Então assim, eu não dependo, digamos assim, da empresa que fabricou a impressora para pedir autorização, para pedir como que foi feito, ou enfim, se eu posso alterar ou tudo mais. Então, eu tenho essa flexibilidade, esse é o meu objetivo, eu conseguir ter o conhecimento de toda a impressora e poder alterar ela assim que precisar. Se tiver alguma melhoria a fazer, eu já faço, já corrijo, já deixo ela do jeito que precisa estar tecnicamente, tá? Aqui tem uma outra apolia, tá? Que veio que eu não mostrei antes, está aqui, a polia do outro lado aqui. Também imprimi a peça aqui, o suporte da polia GT2, tá? Botei um parafusinho M5 aqui para segurar ela aqui. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Uma porca M5 para fixar ela pro parafuso não sair, tá? Então é isso aqui. Aqui nos cantos vocês podem ver que eu fixei, tá? O quadro aqui, os perfis uns nos outros aqui, com cantoneiras também que eu imprimi na impressora, tá? Primeiro fiz só o Lzinho aqui. Inicialmente eu usei, tá? Pra ser bem sincero, eu usei essas cantoneiras aqui. Vamos ver se eu consigo focar. Cantoneiras para móveis, tá? Porém, elas até funcionaram, só tem um pequeno problema. Elas só tem 2 furos, tá? Isso aqui adiciona uma certa instabilidade na estrutura. Na hora que você parafusa aqui, ela até segura, mas como são só um parafuso em cada lado, na hora de você puxar o perfil pro lado aqui, fazer alguma força pro lado aqui, ele acaba se mexendo, tá? Então isso eu testei, montei todo o quadro com essas cantoneiras aqui e eu percebi isso. Na hora já removi. A questão era reduzir custos, né? Esse aqui, o centro dessas cantoneirinhas aqui custa R$15, então é poucos centavos por cantoneira, então seria um barato, mas não deu certo. Então já eliminei e imprimi essas cantoneiras. Primeiro imprimi só o Lzinho aqui, eu não vou ter ele porque eu não sei onde é que eu coloquei ele. Imprimi só o Lzinho aqui sem essas laterais aqui, tá? Não dá certo também, ela fica muito frágil.
na hora que você puxar o perfil para o lado, ele entorta aqui e começa a balançar a estrutura, tá? Então tem que ter essas laterais aqui. Olhando na internet, vi vários modelos com isso aqui, ou uma parte aqui descendo, enfim, vários modelos. Testei essa aqui, funcionou bem, a estrutura ficou bem rígida, tá? Então assim, não é muito demorado para imprimir. O detalhe que vão, deixa eu ver aqui, 3, 6, 9, 12, 24 cantoneiras, tá? Porque são 3 em cada canto, tá? São 8. Então assim, aqui eu botei 4 parafusos, 2 em cada lado. Ou seja, isso fez com que o perfil não fosse possível se mexer para os lados e nem se entortar aqui por causa dessa parte aqui, tá? Então assim, ficou muito estável, tá? Eu peguei e testei isso aqui no vídeo, não vai dar pra ver, tá? A estrutura aqui, como ela é estável, mas assim, eu preciso de uma impressora que ela seja estável, sem folga, nem em nenhum dos eixos. Tem que estar todas trabalhando zeradinhas sem estar com folga, porque uma mínima folga, mesmo depois trabalhando na velocidade máxima da impressora, isso acaba trazendo imprecisão na hora de imprimir a peça, tá? Adicionando folgas, falhas na impressão, tá? Ou perdendo qualidade na hora da impressão, tá? Aqui então eu botei um fixador, deixa eu ver, do lado de cá eu botei um fixador de correia, tá? Que é uma pecinha simples, deixa eu até virar ela aqui, deixa eu... Estou com uma mão só aqui, ok, está aqui. É um fixador de correia, tá? Aqui eu virei a correia para dentro aqui e parafusei com 2 parafusinhos aqui no perfil também, parafusos M3, tá? Aqui tive que fazer esse furo, tá? O problema dos perfis, depois eu explico isso aí, tá? Com mais detalhes. Aqui, então, tem o suporte dos rolamentos, com 4 parafusos aqui, 2 aqui vai ele fixado aqui no perfil, e esses 2 aqui também no perfil, tá? Deixa eu ver aqui, depois eu mostro o outro parafuso. O parafuso aqui, esse aqui, ele fica com uma porca aqui em cima, que fica segurando aqui, tá? Para ele ficar firme com a mesma pressão em todos os cantos aqui, tá? Para o rolamento não ficar enviesado também, tá? Então são 4 desses suportes de rolamento, tá? Que fazem a fixação da mesa X, certo? Aqui é uma pecinha simples, como todas elas, tá? Porém, isso aqui é muito útil, tá? É um esticador de correia, certo? Como não consegui fazer aqui no suporte da polia o esticador junto, porque a minha ideia é não ultrapassar o limite dos perfis aqui em cima, né? Deixar todos eles rentes para eu depois poder colocar um isolamento, fechar no caso as laterais da impressora, para o ambiente interno dela, quando eu for imprimir ABS, ficar estável na mesma temperatura. Eu optei por deixar eles todos retinhos com o perfil, tá? Então aqui vamos voltar ao esticador de correia, tá? É uma peça simples, o mais simples possível. 2 parafusos são então para a parte de cima aqui, que faz o prensamento da correia. Aqui pode ser observar lá no fundo que tem a correia dobradinha também, que volta para dentro aqui. Essa partezinha de cima aqui, opa, tá solto. Essa partezinha aqui de cima esmaga então a correia contra a peça de baixo, que tem 2 porquinhas M3 aqui que fazem esse aperto aqui. Esse parafuso aqui tem uma pecinha de plástico aqui parafusada no perfil aqui, com um parafuso aqui, tá? Com um furinho aqui. Aqui tem uma porca M3, aqui embaixo, deixa eu tirar a correia da frente aqui, deixa eu ver se consigo focar aqui. Aqui então tem uma porquinha M3 que faz que puxa contra aqui, tá?
E tem essa distância aqui do meio que eu consigo esticar a correia, tá? Ela já está esticada, ela tem essa mínima folga, mas é necessário para não forçar o motor também, o eixo do motor. Aqui, deixa eu ver, aqui tenho aqui uns 3 mm, 4 mm aqui que, deixa eu ver, são 3 mm, 2, 3, uns 3 mm, 4 mm de folga que tem aqui no meio ainda, que eu consigo esticar a correia, tá? E se caso ficar muito solta a correia, ceder muito e eu precisar esticar mais ainda, eu abro essa peça aqui ou essa aqui de cima e puxo aqui e depois eu faço o esticamento da correia final aqui, tá? Que é o ajuste fino da correia aqui, tá? É uma peça simples, tá? Para não ter muita complexidade na impressão também, tá? E era esse aqui, o eixo X está montado, está finalizado, tá? Essa aqui é a vista inferior da impressora, tá? Como os outros motores não vieram ainda, como vou ter que esperar chegar, tá? Vamos dizer assim, início de fevereiro para chegar, talvez, né? Se tudo correr bem, se os correios trabalharem. Então, finalizado o eixo X aqui, vou começar a trabalhar no eixo Z, tá? Que são os dois lados aqui, que eu vou ter que botar os fusos, tá? Aqui, e botar as barras lineares aqui também para fazer o eixo Y trabalhar em cima desses eixos aí. Como não tem os motores ainda, eu vou remover isso aqui, tá? Porque então isso aqui tudo está ok, já testado, né? Alinhadinho. Só remover o motor. E quando chegar o motor, eu parafuso ele de volta aqui no suporte e está montadinho o eixo X novamente, tá? Posteriormente, quando estiver pronto, então o eixo Z, tá? Farei mais um vídeo para mostrar ele, ou talvez, se não der tempo, eu vou fazer ele quando tiver já com o eixo X e o Y montado, tá? E era isso, tá? Aqui em cima, antes que eu esqueci, aqui está. Então é um parafuso aqui, dois aqui e mais essa porquinha aqui que fica segurando a peça aqui que eu tinha mostrado para vocês anteriormente, tá? Aqui eu não tirei as rebarbas até da impressão, tá? Ficou as sujeirinhas, mas isso não interfere em nada, tá? Aqui também, esqueci de falar. Agora eu consigo explicar melhor com detalhes. Esses furos que eu fiz aqui, tá? É para o seguinte fato: perfis de alumínio 15x15, eles são relativamente baratos comparados aos 20x20, tá? Porque o 15x15 ele custa 11,90 um metro na Forset, tá? Não pesquisei em outros locais, certo? E o 20x20 ele custa 21,90, se eu não estou falando besteira, tá? Mas é uma diferença enorme, mesmo que ou talvez seja 19,90, uma coisa assim, tá? Tem que ver no site deles para ver o preço certo. Mas assim, de 11,90 para 19,90 é uma diferença enorme, tá? Como eu estou fazendo essa impressora para teste também, tá? Então eu resolvi fazer com o menor custo possível, certo? Como a ideia não é fazer uma fresadora, botar uma tupia ou coisas mais pesadas em cima dela, a estrutura pode ser mais fraca, tá? Não frágil, mas um pouquinho mais fraca, não precisa ser tão robusta, certo? Então assim, eu usei os perfis 15x15, que usa porquinhas M3, tá? Então assim, as porquinhas M3 elas custam centavos, certo? E como eu vou usar bastante M3 aqui, bastante fixação, porque eu não vou fazer, a minha ideia é não fazer furos para fazer fixação, só esses furos aqui mesmo para
passar para colocar as porquinhas M3 aqui, tá? Então assim, os perfis 20x20 eles usam as porcas martelo, se eu não me engano, que tu consegue adicionar lateralmente aqui, tá? Então assim, o perfil 20x20 tu consegue adicionar eles aqui e parafusar. Você não precisa vir daqui e colocando e puxando para cá. Porém essas porcas martelo elas custam R$1, R$1,20 cada peça. Ou seja, se eu usar 100, aqui já devo ter usado mais de 100 porcas M3, tá? Então assim, se eu fosse usar 100 dessas porcas martelo aí, eu ia ter gasto R$120 só em porcas, tá? Em porquinhas ali para colocar ali para fazer a fixação, tá? Como as porquinhas M3 aqui custam centavos, eu consigo comprar por o que R$30 eu consigo comprar um cento de porquinhas M3, ou seja, eu consigo botar muito mais porcas para fixação aqui do que usando as do porca martelo 20 para os perfil 20x20. Porém os perfil M3 aqui, isso eu não imaginei, eu só percebi na hora que eu fui montar, tá? Eu fiz a fixação, né, enfim, um perfil no outro aqui, por exemplo, vamos pegar esse aqui. Aqui eu consigo adicionar a porquinha daqui para cá, porque não tem nada que está me impedindo aqui. Porém, se eu quiser parafusar algo em cima dessa parte aqui, ou eu desmonto toda a estrutura aqui, ou eu faço um furo aqui e adiciono eles aqui para dentro e puxo para cá. Foi o que eu optei, para não precisar ficar desmontando toda a estrutura, porque eu não fiz o desenho de todo o projeto, eu estou desenhando conforme eu vou montando, tá? Eu estou fazendo desenhos personalizados, tá? Eu não calculei nada, não fiz todo o projeto de cabeça. Eu tenho uma ideia base na minha cabeça, estou montando aos poucos e fazendo a peça conforme eu preciso, para ela ficar perfeitinha, estável do jeito que eu quero, tá? Então assim, eu resolvi fazer esses furos para adicionar a porca aqui, para não precisar desmontar tudo novamente, tá? Porque um furinho assim é fácil de fazer, com a furadeirinha aqui, então é bem tranquilo, tá? Não demanda muito tempo, não precisa fazer um furo, uma distância exata, com o tamanho, com a bitola, tudo certinho. Então é só fazer um furo um pouco maior que a porca e colocar e puxar para cá e fixar aqui, tá? Então está resolvido esse problema também, tá? Então assim, questão é redução de custo, porque se eu fosse montar com perfil 20x20 eu gastaria muito mais, tá? Tanto que a própria Forset me falou isso, eu disse, olha, se você não precisa de muita resistência, se você não for usar uma tupia ou algo do gênero, se você usar só para impressora 3D, os perfis 15x15 vão lhe atender muito bem. Só que nem eles eu acho que sabem que fica ruim de colocar as porcas M3 para cá. Eu disse assim, olha, nesses perfis é usada a porca M3, tá? Mas eles não me falaram que teria esse problema que seria, né, que teria na hora de montar. Mas isso se resolve na hora quando a gente enxerga esse problema, tá? Isso é o ônus desse tipo de projeto, tá? Nada, nem tudo são flores, né? Isso é bom, é um aprendizado novo, então não é ruim também, tá? Então é isso aí. O eixo X está funcionando, tá? Então depois é só esperar chegar o outro conjunto, que vai ter o kit ramps, a mesa aquecida, o display, as fim de curso, os motores, o extruder já montado, a mesa aquecida já com termistor, tudo certinho, o extrusor já com a parte que derrete o filamento, que aquece, que o sensor também, o termistorzinho que está lá, provavelmente 100K que usa, né? Só vai faltar a fonte, que eu vou ter que, provavelmente eu vou comprar ela aqui no Brasil, tá? Porque ela deve estar em torno de uns 50, 60 reais, mais ou menos, uma de 30 ampere, 12 volts 30 ampere, né? Ou maior, né? Para não forçar. Os cooler, porque os cooler da parte de extrusão em cima não vem junto, então eu vou comprar eles, mas isso aí é um produto
praticamente não é tão caro, é relativamente barato, tá? E era isso aí. Então vamos montando aos poucos. Então está aí a parte X montada e espero conseguir fazer um vídeo do eixo Z também montado, tá? E era isso, pessoal. Até a próxima.